Doutor, nós estamos ao vivo. Seu boa noite aos nossos seguidores, né, internautas. Boa Prazer noite. tê-lo aqui mais uma vez. Prazer todo meu. Hoje de manhã, programa bombou de audiência. A gente falou de implante hormonal, emagrecimento, indisposição, fadiga. E acabei de sair dos atendimentos falando também sobre esse tema, porém para os pacientes. E aí a gente está aqui hoje para tentar ajudar o máximo possível o pessoal de casa. Subiu a escadinha aí? Tá sem elevador ainda, né? Subi a escada. Mas tá jovem. Mas é uma atividade física que já ajuda. Imagina para quem tá aqui, né, no estúdio e todos os dias sobe e desce ao longo de um mês. É uma atividade física importante. Essas escadas então ajuda, a pessoa não contribui com a saúde, sim, né? Sim. A pessoa não deixa de ser sedentário, nem sedentário por isso. Mas já é alguma coisa. Sedentarismo é uma preocupação de momento, né, doutor? Atrapalha muito a saúde das pessoas, né? Com certeza, é uma preocupação. Entanto, preocupação essa que fez a Organização Mundial da Saúde modificar a definição de sedentarismo. Então, antes do Covid, até o fim de 2019, para a pessoa deixar de ser sedentária, ela tinha que fazer 150 minutos de atividade física por semana. Isso quer dizer o quê? 5 vezes por semana, 30 minutos. Agora, após o Covid, foi possível perceber que as pessoas sedentárias têm mais problemas de saúde, adquirem a fase grave da doença, e aí a Organização Mundial da Saúde mudou. Para quem antes fazia 150 minutos de exercício e não era sedentário, hoje é sedentário. E a recomendação agora é simplesmente dobrar. Então, para quem quer deixar de ser sedentário ou sedentária, é realizar 1 hora de exercício 5 a 6 vezes por semana. Que tipo de exercício seria o ideal, doutor? Essa é uma pergunta que vários pacientes fazem. E o que eu oriento é fazer uma atividade física com a qual a pessoa gosta. Eu tenho pacientes, por exemplo, que fazem hipismo, squash, futebol, pular corda, natação. Então precisa fazer atividade física regularmente, justamente com esse objetivo de prevenir doenças, emagrecer e melhorar a qualidade de vida. Então faça o exercício que você gosta e preferencialmente faça um exercício de alta intensidade. Comece devagarinho, respeite os seus limites e vai aumentando aí gradativamente. E as pessoas têm praticado no momento atual mais atividade física? Não. Olha, de mais de 195 países que tiveram Covid, o Brasil foi o que mais engordou. Então, o Brasil é o país onde... Isso está comprovado. Está comprovado. Mais de 195 países, o Brasil é o que tem uma estatística de maior ganho de peso. E a gente levanta, né? Pergunta, por que isso? Será que é problema hormonal, predisposição? E quando nós procuramos uma estatística que justifique isso, a gente encontra que o Brasil é o país que tem as pessoas mais ansiosas do mundo. E aí nós associamos ansiedade, fome emocional, compulsão alimentar. E para tratar todas essas pessoas que adquiriram um peso aí durante a pandemia e estão ainda adquirindo, vem a atividade física. Porém, como fazer atividade física em onda roxa ou vermelha? É possível, dentro de casa. Mas não é todo mundo que tem essa disciplina para determinar um horário, colocar um traje especial e fazer exercício. E não é nem todo mundo que sabe fazer isso, né? E aí acaba tendo essa dificuldade. O povo tá mais preguiçoso. E isso envolve também os jovens, né? Sim. As pessoas procrastinam muito e criam justificativa para tudo, né? Então, a falta de tempo é uma delas. Sim. Não começa atividade física na sexta-feira porque já está próximo do final de semana. E aí não quer praticar hoje porque está tarde, porque tem um programa televisivo. Então sempre coloca tudo em primeiro lugar, menos o exercício. E aí tem que ter essa inversão de prioridades. Porque sem a saúde não consegue trabalhar, sem um peso ideal não tem autoestima, e a baixa autoestima eleva a probabilidade de ansiedade, de depressão. Então vai virando um efeito cascata, uma coisa vai levando a outra. O exercício ajuda a emagrecer, previne doenças, ajuda no tratamento de depressão e ajuda a manter o peso perdido. Então as pessoas que conseguem emagrecer e muitas vezes queixam do efeito sanfona,
é uma das melhores maneiras aí de ajudar a não readquirir o peso perdido. É aquele paciente que acelera o procedimento, não é isso? Acelera totalmente, né? As evidências mostram que quem faz atividade física regular emagrece muito mais rápido e, além de emagrecer muito mais rápido, emagrece com saúde, sem flacidez, sem ficar com cara de doente. Então é totalmente diferente quando a pessoa faz dieta e exercício. As pessoas têm criado várias hipóteses, né? Eu vindo para cá, eu estava lendo um estudo falando de um novo tratamento para Covid, né? Para reduzir o tempo de hospitalização. Então são muitas hipóteses. Fala em antibiótico, fala de antiparasitário, fala de corticoide. Mas, pessoal, o melhor tratamento ou prevenção é manter-se magro ou emagrecer e praticar atividade física simples. Não precisa ir na farmácia comprar um remédio ou ter uma receita. As estatísticas mostram pessoas que são ativas, que são magras, na grande maioria das vezes ficam assintomáticas, não tem sintoma de Covid. E não somente isso, quando adquire, é muito pouco provável de ir para uma questão mais grave. Então, o Covid é um exemplo porque é algo que a gente está vivendo agora. Mas alterações hormonais decorrentes do excesso de peso, então eu tenho pesquisa publicada em jornal nacional e internacional mostrando que a obesidade faz a testosterona no homem cair, a obesidade faz a mulher ficar com depressão ou ter menopausa precoce, a obesidade ocasionando a apneia do sono, que é aquele ronco, e aí isso faz acordar cansado. Então, excesso de peso levando a uma série de fatores, desde queda de cabelo, desde micose e fungo na pele, nas unhas. Então, será que a gente vale a pena tratar 5, 6 queixas ou simplesmente resolver uma, que é chamada excesso de peso, e tratar a pessoa no todo? E aí tem que ter atividade física sem sombra de dúvida. O caminho seria recorrer ao especialista, né? Para direcionar essas atividades. Preferencialmente o especialista. Na nossa genética, hoje existem exames e avaliações que mostram até mesmo qual a melhor atividade física a pessoa deve fazer. Então, esse tipo de individualidade conta muito. Mas para quem não tem condições, não tem conhecimento para isso, uma simples caminhada já resolve. O primata, né, milhares de anos atrás, ele caminhava mais de 20 km por dia atrás de comida e de sobrevivência. E nós evoluímos da época do primata a nível cognitivo. Conversação, criatividade, mas do ponto de vista biológico, o homem primata, o Homo sapiens, tinha coração, tinha tireoide, tinha estômago, tinha intestino, igual a gente. E se ele caminhava tanto, exercitava, mostra que a nossa genética, a nossa fisiologia pede isso. Mas hoje as pessoas não caminham 20 km nem em uma semana, e diga lá um mês. Né? E quando nós ingerimos muita energia e deixamos de queimar ela, vem o estoque. E o estoque é gordura acumulada, principalmente em região do abdômen. Doutor Lucas, o importante seria o tempo, ou quantos quilômetros seria o ideal para uma atividade física? Essas são chamadas variáveis. Então, caminhada ou corrida? Se a pessoa quer emagrecer, prevenir doenças, corrida. A questão tem gente que está em dor nas juntas, nas articulações, tem gente que tem falta de ar. O senhor falou 20 km, começar com 20 km, andando 20 km é difícil. É muito difícil, é muito difícil. Então, não vamos pensar lá na frente, porque se cria um objetivo muito grande, distante, e se não conquistar ele, vira frustração. Comece com uma caminhada simples. E aí, ao invés de dar passos mais curtos, dê passos mais longos. Desta forma, você tende a caminhar mais rápido. Forçar um pouquinho mais, né? Isso. Se você faz uma caminhada de 30 minutos, não tente contar só o tempo, conte o tempo e a distância. Exemplo, no primeiro dia você fez 30 minutos e caminhou 1,5 km, por exemplo. No dia seguinte, tenta 1,6 km. Depois de um tempo, nos mesmos 30 minutos, faça 2 km. Nos 30 minutos, faça 2,5 km. Dessa forma, você vai aumentar a intensidade e caminhar mais rápido. Ao longo dos 2 meses, com esses 30 minutos, eles viram 1 hora, e o que era 1,5 km vira 5, 6. E isso mostra que o seu condicionamento está melhorando, você não está deixando o corpo se adaptar àquilo, porque sempre tem um estímulo novo, e não fica no efeito platô, que é aquele efeito que você exercita e não tem resultado.
Então, todos os meses você vai estar evoluindo, emagrecendo, melhorando essas dores e várias outras coisas. Eu tenho paciente, por exemplo, que tira remédio. Chega no consultório com remédio de diabetes, de pressão, de colesterol, e só de introduzir a caminhada já começa a tirar isso. Então, veja bem, melhora a expectativa de vida, gasta menos dinheiro, melhora a saúde, só tem benefício, só vantagem. Agora precisa começar, tem que virar a chave, parar de reclamar, e minha sugestão é fazer isso de manhã. Acorda e já faz esse hábito, para que ao longo do dia não apareça nenhum imprevisto ou justificativa que impeça a pessoa de exercer. Doutor, o pessoal da bola, do futebol, a gente fala muito sobre aquecimento e quase ninguém faz o tão comentado aquecimento. Qual a importância do aquecimento? Quando se faz o aquecimento, parece que após o jogo você sente menos dores. Sente a sensibilidade de dor diminui, mas não somente isso, o exercício passa a ser mais prazeroso, muito mais rápido. Tem pessoa, por exemplo, que vai caminhar, fazer esteira ou pedalar, os primeiros minutos sente desconforto, tá com preguiça, vai com lentidão. Primeiro dia de academia é um sofrimento. É um sofrimento. E isso aí tende a ir por 10, 15 minutos, até depois o corpo esquentar e ser prazeroso. Então o aquecimento impacta justamente nisso. Quando nós mexemos as nossas articulações de cotovelo, de braço, de perna, existe a produção de vários hormônios que dão a sensação de prazer e bem-estar. Isso faz com que o exercício seja tão prazeroso quanto comida e várias outras coisas. Mas a gente precisa estimular o corpo a gostar disso. Então no início vai ser chato, mas depois fica muito bom. Gente, esse doutor faz muito sucesso, é um homem da capital, né? É um homem muito... O pessoal recorre muito aos métodos, né, oferecidos pelo doutor Lucas, que atende também em Nova Serrana, está muito feliz, né? O senhor falou que a questão da coletividade é importante, né, doutor? Onde o senhor atende hoje a Clínica Center Vida. Com certeza. Uma linda clínica, muito bem montada, bem estruturada. Com certeza. A Center Vida não perde nada para nenhuma clínica da capital. Eu tenho minha clínica em Belo Horizonte, mas atendo também em São Paulo. É Peixel? Peixel, Clínica Peixel. Clínica Peixel, certo. Isso, e a clínica está funcionando até agora. Eu estava conversando com o pessoal lá em Belo Horizonte está lá cuidando da saúde. Atendo eventualmente em São Paulo, em uma clínica na Zona Sul, lá chama Clínica Albuquerque. Vários famosos vão lá, o Whindersson Nunes, o DJ Alok, Cláudia Raia, Rubim Barrichello, enfim. E a Clínica Center Vida não perde nada. É o médico das celebridades. E a Clínica Center Vida, aqui de Nova Serrana, se tratando de estrutura, não perde absolutamente nada. Né? Eu não estou falando aqui para fazer puxar saco, não. Não perde para clínicas de grandes centros. Nenhuma, nem de São Paulo, nem a minha. Né? Sério? Com certeza. Porque para vir para Nova Serrana e atender, eu fiz um estudo, né, para ver se realmente compensa. Porque de fato eu vinha para cá para passear, enfim. Namorar, principalmente. E surgiu essa oportunidade, né? Então a clínica tem uma estrutura bem legal, tem a mesma filosofia de trabalho nossa, que é um trabalho integrativo, onde trata a pessoa num todo. Não é só aquela coisa de cuidar só do estômago, só da cabeça, só da dor, né? A gente trata o paciente no todo. E aí eu venho fazer esse trabalho aqui 1 a 2 vezes no mês. Agora mesmo eu fiquei hoje atendendo mais 12 horas quase de trabalho. E graças a Deus vem gente aí de Bom Despacho, Divinópolis, Pará de Minas, Nova Serrana, Sete Lagoas, Oliveira, vem de toda essa região aqui e até mesmo de outras. Sinal que o tratamento tem sido feito com muito profissionalismo, né? Ou seja, entregado resultados, né, doutor? Com certeza. Quando você fala em resultados, o nosso trabalho ele tem alguns valores que a gente fala. E aí é excelência, dedicação, compromisso, disciplina e resultados. Então, com excelência, disciplina, compromisso e dedicação, a gente entrega os resultados para o paciente. E aí tem que ser uma dobradinha, paciente e o profissional da saúde. Vou falar de um problema. Outro dia o senhor participou comigo no rádio, no quadro Ângelo Máximo Entrevista, e assim que o senhor foi embora, a pessoa ligou, ficou assustada com o valor cobrado. Eu acho que é a oportunidade para explicar por que o seu valor é muito elevado. Eu acho que eu não estou tirando paciente seu. Não, com certeza.
O que acontece? Eu comecei lá em 2011, a gente tem 10 anos de profissão. E como tudo na vida, a gente começa pequeno, pensa grande e cresce rápido. E minha consulta na época era R$150, né, com retorno. E muitas vezes eu alugava uma salinha pequena lá em Belo Horizonte, e muitas vezes o dinheiro da consulta não dava para eu pagar nenhum aluguel. E aí eu tinha que dar plantão, né? Ia plantonista, passei aniversário, Natal, Réveillon, dando plantão, né? Final de ano, à noite, bem na virada, dando plantão no hospital. E aí a gente vai buscar investimento intelectual, fazer curso fora do país, dentro do país, estudar, madrugar, inovar. E quando isso vai acontecendo, nós vamos entregando resultados para o paciente, o valor do nosso trabalho vai aumentando. E aí de 150 para 250, 300, e aí ao longo dessa trajetória nós chegamos no valor atual, que é um preço relativamente alto, concordo, mas o que a gente entrega é muito mais do que um simples emagrecimento. Nós olhamos o paciente, o indivíduo, a pessoa que busca ajuda, de uma maneira global. E hoje eu estava até conversando isso com as meninas da Center Vida, onde a pessoa chega com a queixa, eu quero perder peso. Mas aí a gente investiga o desejo sexual, a queda de cabelo, a insônia, a depressão, o intestino preso ou solto, estômago alto, problemas de unha, problemas de alteração de humor, manchas em pele, problemas de colesterol, diabetes. Então, através de uma avaliação global, com exames de sangue, avaliação física, a gente pesa, vê a quantidade de água que tem no corpo, de gordura, de músculo, se o metabolismo está lento ou não, o que precisa perder, como vai fazer para perder, se uma região do corpo é mais forte ou mais fraca, se o exercício físico está adequado para aquilo. Então, em um trabalho onde tem consulta, retorno, e uma assessoria que a gente faz pelo WhatsApp, pelo meu telefone pessoal, a pessoa fica sendo assistida ao longo de meses e a gente tenta ajudar e contribuir num todo. E aí hoje, quando a pessoa conhece o trabalho, ela tem a percepção que vale aquilo e aí dá sequência e continua consultando. Tanto que a agenda em Belo Horizonte está para outubro, né, em plena onda vermelha aí, né? A gente estava na roxa, foi para onda vermelha. Então, graças a Deus, está para outubro. Então, para quem tem aquela preocupação que está pagando muito, né, mas no final ela vai obter o resultado esperado, né, doutor? Se fizer a dobradinha profissional da saúde e a dedicação, sem sombra de dúvidas, vai ter. E muitas vezes a gente gasta dinheiro com coisa tão supérflua, né, com coisa que vai alimentar aquela emoção, vai ficar feliz um dia ali, no máximo 2, e daqui a pouco tem a queda de novo. E é um investimento totalmente válido. A pessoa obesa, ela sofre muito, né, doutor? Tem casos da pessoa não conseguir reverter a situação? Casos irreversíveis? O senhor já encontrou, deparou com alguém? Tem casos que realmente a gente tem que ir para a cirurgia bariátrica. Né? Isso tem que ir? Tem que fazer? Não. Hoje está muito banalizado. Então tem pessoas que não tentam tratamento algum, dieta algum e já vai para a bariátrica. Né? E a bariátrica é uma repercussão que vai para a vida inteira. Mas para fazer essa cirurgia não teria que ter uma indicação médica, uma prescrição? Não, geralmente é indicação médica. Aí tá o problema. É uma pessoa que está muito acima do peso, mas nunca fez uma dieta, nunca fez um exercício, não investigou hormônio, vitamina, nada. E aí já quer o mais rápido, né? E aí faz a cirurgia bariátrica, um procedimento invasivo, retira parte do organismo, né? Corta o estômago, o intestino, modifica aquilo ali e modifica a forma com que a gente nasceu. Então, isso a longo prazo tem algumas repercussões, né? Existe uma síndrome chamada Dumping, que alguns bariátricos têm, onde convive com sintomas desconfortáveis o resto da vida. Em alguns casos pode ter náusea, vômito, queda de cabelo, enfim. Precisa avaliar o custo-benefício. Em alguns casos é indicado, ajuda, né? Mas não são todos. Então o que a gente vê são as pessoas buscando métodos rápidos sem avaliar o custo-benefício. E o resultado desse tratamento? Parece que as pessoas voltam a ganhar todo o peso. Olha, eu tenho mais de 40 pacientes pós-bariátricos, que quer dizer o quê? Eles fizeram cirurgia bariátrica,
emagreceram, readquiriram parte do peso e depois buscam ajuda. De fato, tem pacientes, ontem mesmo eu atendi 2 com 160 quilos por aí. Nossa. E aí eles fazem bariátrica e vão para 100 quilos, por exemplo. E aí 90 quilos, perde bastante. E aí depois eles ganham mais uns 30. Aí fica assim, com 120, 130. Fica com um peso inferior realmente ao que estava, mas ainda continuam muito acima do peso. E aí buscam ajuda. Em alguns casos, a pessoa com 160, 170, com certeza tem alguma doença. O excesso de peso leva a diabetes, a ronco, etc. E ao fazer a cirurgia, ela trata parte dessas doenças. Então, pensando desse ponto de vista, vale a pena. Mas pensando do ponto de vista de efeitos colaterais que terão, aí já não vale. Por isso que eu falei que tem que colocar muito na balança para dosar. Desses 40 e poucos pacientes que eu tenho, eu sempre pergunto para eles, e aí, valeu a pena? Eles sempre respondem com uma certa dúvida, mas eu diria que 60% a 70% falam assim, se eu tivesse me reeducado, feito direitinho, eu não teria feito hoje. Alguns outros falam, não, realmente, eu convivo com alguns efeitos colaterais, mas valeu a pena, porque estava num estado muito crítico de saúde e aí necessitou da cirurgia para tratar. E o senhor pode falar com propriedade a respeito, porque o senhor é um ex-gordinho. Eu ia falar baixinho, mas aí é sacanagem, não, né? Baixinho eu sou. Eu pesei, eu acredito que eu pesei mais de 100 quilos, porque quando eu fui pesar na balança, eu estava num processo de emagrecimento, e aí eu já estava com 96,5. Então assim, eu passei a fazer uma dieta, comecei a notar que estava emagrecendo, aí quando eu fui pesar, estava com 96,5. Até 100 não é um peso aceitável, doutor? 96,5 para 1,70 m que eu tenho é muito, né? Então, para chegar ao peso da normalidade, eu teria que perder pelo menos 20 quilos. Eu perdi um pouquinho mais. A pessoa que tem uma barriga avantajada, ela é gorda? Ela é classificada como... Medida do abdômen do homem maior que 102, ela tem problema com peso, ela tem obesidade. E mulher acima de 88 também tem. E aí precisa de uma fita métrica simples. Essa fita precisa passar no umbigo e pegar a parte maior da barriga. Tem que pegar essa parte de trás aqui chamada flanco, pegar o umbigo. A pessoa tem que estar com a barriga, tem que estar expirada, porque geralmente você coloca a fita, a pessoa já dá uma murchada, né? Joga para trás. Então ela tem que inspirar, puxar o ar e depois soprar. E aí quando soprar você mede. É interessante alguém medir, porque a pessoa mesmo tentar medir, ela não vai conseguir pegar as medidas certas. 102 para homem e 88 para mulher. Barriga. Se deu isso ou mais de abdômen, barriga tá muito acima do peso. Barriga incomoda muito, né? Muito, e é muita de gravidade. Muita gente barriguda por aí. Muita. Acabar a barriga é difícil. É difícil porque depende muito da pessoa. É um assunto, tem muita gente com esse problema aí, né? Sim, depende muito da pessoa. Ao contrário de algumas coisas que com simples cápsula resolvem. Então uma dor, geralmente, dependendo do grau da dor, um remédio resolve. Uma infecção de garganta, um antibiótico resolve. Em alguns casos, a insônia, toma um remedinho, dorme. Uma sinusite, uma infecção de urina, toma um remédio, resolve. A obesidade, nem sempre tomar um remédio resolve. Algumas pessoas têm efeitos colaterais, não conseguem continuar tomando. Outras emagrecem e depois engordam de novo. Então a obesidade depende muito da pessoa. E a pergunta é, até que ponto ela está disponível e madura para abrir mão de algumas coisas, como doce, chocolate, bebida alcoólica, carboidrato. Tudo que é saboroso provoca Tudo que é saboroso problema, tende a né? ter mais calorias. E quando a gente fala de calorias, são calorias ruins. Para a gente comparar, um fast food, um hambúrguer, ele tem calorias. Uma maçã tem calorias. Um ovo tem calorias. E as calorias desses alimentos diferem. O ovo cozido também tem calorias? Tudo tem caloria. E aí se a gente for pegar, por exemplo, eu vou fazer uma dieta de 1000 calorias de salada, você consegue. Eu vou fazer uma dieta de 1000 calorias com batata frita, você consegue comer 1000 calorias de batata frita. 1000 calorias de fruta, você consegue 1000 calorias de fruta. Mas essas mesmas 1000 calorias, que o
comer de batata frita, comer de fruta, no corpo vai ser totalmente diferente. Então, o corpo comendo 1000 calorias de batata frita, ela vai se comportar de uma forma diferente. E 1000 calorias de fruta vai ser totalmente diferente. Então, não é só preocupar com calorias, é de onde vem essas calorias. E a gente tem que consumir calorias boas. Doutor, pessoal pedindo para falar sobre jejum intermitente. Está aqui na pauta. É fácil iniciar esse jejum? Isso é muito praticado na atualidade? Sim, sim. O jejum, tem um resultado interessante? Sim, sim. O jejum intermitente é uma estratégia já utilizada há muitos anos. Inclusive, existem estudos científicos desde o início do século XIX. Então, em 1930, foi publicado o primeiro estudo científico falando de jejum intermitente, onde um indivíduo obeso pesava 225 quilos, um escocês de 27 anos, e ele emagreceu 120 quilos fazendo o jejum intermitente. E a partir daí, mais estudos foram feitos, existe a questão também religiosa, tem gente que faz jejum pela religião, mas o jejum ele tem crescido de adeptas, né, por conta do emagrecimento. Existem protocolos de 12 horas, 14, 16, 18 e 24 horas. E para ser considerado jejum, a pessoa não precisa ficar sem comer ou beber qualquer coisa que tenha calorias. Então ela não pode tomar suco, ela não pode mastigar nada. Se for tomar um café, uma água, um chá, não pode colocar açúcar. Ela pode tomar água durante o jejum. O período da noite conta como jejum. Então, se ela faz a última refeição às 8 horas da noite e vai dormir, todo esse período ela está em jejum intermitente. O protocolo mais simples e o que eu gosto é a última refeição às 8 da noite, você terminar ela às 8 e a próxima você iniciar meio-dia. E aí você vai estar completando um jejum de 16 horas. Pessoas com triglicérides alto, colesterol alto, glicose alta, gordura no fígado, terá bons resultados e pode emagrecer. E uma dica, para quem toma remédio de tireoide, de pressão, manter o uso desse medicamento, não pode tirar, tá? E inicialmente não fazer atividade física de jejum, exceto se um profissional da saúde orienta. Como saber se o jejum intermitente está funcionando? Aí depende do objetivo. Se o objetivo for emagrecimento, obviamente vai perder peso. Se for tratar colesterol, aí vai ter que fazer exame de sangue para acompanhar, né? E o jejum você tem que fazer ele de forma regular, uma vez a semana, 2, 3, e essa quantidade também é individual. Então tem que avaliar, porque se fizer o jejum todos os dias, pode perder massa magra, vir flacidez, pode atrapalhar a tireoide e aí vem as outras repercussões. A minha sugestão é de fazer 1 a no máximo 3 vezes na semana, nos dias que não exercitar, iniciando às 8 da noite, concluindo meio-dia. Eu me recordo de antigamente, né, ainda jovem, os pais da gente faziam sexta-feira da paixão, né? Até meio-dia. Isso, tinha muito isso. Depois comer peixe, né? Isso, que é cultural, né? Igual a questão religiosa, de emagrecimento. Só acho que as pessoas continuam respeitando esse dia? Não muito. Não muito, né? Não muito. As pessoas hoje não se apegam mais a essas questões e a procura maior para jejum intermitente é emagrecimento. Sem levar em consideração sexta-feira da paixão, crença religiosa, a maioria procura para emagrecer. É uma prática, diria, comum atualmente e que traz bons resultados. O senhor tem usado esse método? Eu mesmo faço uma vez por semana. Ah, o senhor faz? Faço. Eu faço todo. É muito sofrimento, doutor? Não, domingo para segunda-feira. Veja bem. Domingo? Nossa, aí minha última refeição domingo às 8 da noite e a primeira na segunda meio-dia. Pensando em saúde, não é sofrimento. O senhor falou outro dia no rádio de que o jantar, a pessoa tem que jantar, né? E muita gente prega que não devemos jantar à noite, ou seja, antes de dormir. Então, é uma confusão. Depende. É interessante fazer a última refeição. Então, vou falar, para responder isso, eu vou mostrar uma pesquisa para vocês. Uma pesquisa onde pegou 2 grupos de homens com 86 quilos.
E o primeiro grupo fazia uma refeição às 10 da manhã e às 10 da noite. O segundo grupo fazia a refeição às 7 da manhã e às 8 da noite. A quantidade de calorias ou comida não foi avaliada, computada, levada em consideração. O que era levado em consideração era só o horário de comer. Depois de 12 semanas, 4 meses, foi feita uma nova pesagem. Os dois grupos perderam peso, mas o grupo que comeu mais cedo de manhã e concluiu a refeição mais cedo emagreceu mais do que o que comeu mais tarde. O nome disso é uma área da medicina e nutrição que chama cronobiologia ou crononutrição, que fala os horários adequados para comer, respeitando a fisiologia humana, onde tem horário para dormir, horário para acordar e horário para comer. Não é aquela coisa de 3 em 3 horas, mas que nós não devemos abrir mão do café da manhã com uma regularidade e que nós não devemos comer após as 8 horas da noite, porque a partir desse horário nós começamos a produzir determinados hormônios como melatonina, GH, progesterona, dentre outros. Porém, se a gente comer muito, não tem a produção desses hormônios. Se a gente comer muito e for deitar, vem refluxo, vem pesadelo, vem várias outras repercussões. Então, o jantar muitas vezes não é o problema, mas o que comer no jantar e principalmente se comer muito tarde. A orientação é fazer uma refeição mais leve possível, de todas que são feitas durante o dia, a mais leve deve ser à noite, e não ultrapassar o período das 8 horas da noite. Essa disciplina relacionada ao horário, então, ela é importante. Importantíssimo. Ser cumprida, né? Importantíssimo. Porque com alimento você tem que variar, né? O cardápio, né? Sim, tem que variar o cardápio. E essa questão de 3 em 3 horas já foi descartada, né? Ah, não existe isso mais não? Antigamente a gente pregava muito isso, mas hoje é algo que pode ser utilizado, mas não é criterioso, não é todo mundo que precisa. Mas, para quem tem uma dificuldade em seguir dieta, a dica é tomar o café da manhã e não comer após as 8 da noite. É uma dica que, para quem tem dificuldade de fazer dieta, marmita, essas coisas, já começa por ele, que já tá bom. Tá? E se quiser melhorar ainda, ingerir de 250 a 500 ml de água após as grandes refeições. Então, acorda de manhã, bebe um copão de água. Antes do almoço, outro copão de água e antes do jantar. 30 minutos já é o suficiente. A água, você acha que ela sacia a fome? Acho não, ela sacia. Sério? Ela estimula... Pode substituir o alimento? Não, substituir não. Mas ela dá saciedade. E aí o que acontece? A ingestão da água, ela estimula a produção do hormônio chamado CCK. CCK. Esse hormônio que dá saciedade. E quando a gente tem esse hormônio alto, a pessoa sente menos fome. Então, tomando água antes das principais refeições, a tendência é a pessoa justamente comer muito. Então, vale muito a pena. Doutor, para encerrar esse nosso bate-papo, eu sei que o senhor está na correria, tem que namorar. Fala um pouquinho do chip da beleza. As pessoas recorrem muito ao senhor para implantar esse chip da beleza, né? Fazer o implante do chip da beleza. Como é que tem sido a procura desse chip? Porque as pessoas, deve ser algo caro, sempre que o senhor falar na rádio, vai embora, aí deve ser um absurdo, não dou conta de colocar. É algo muito usado nos dias atuais. As pessoas, tudo que fala que vai emagrecer ou pode emagrecer, as pessoas procuram. É verdade que o chip é 50 mil? Não, nossa senhora. Não, nada a ver. O implante hormonal, dependendo do tipo de hormônio e a quantidade, ele gira em torno aí de R$2.500 a R$5.000. Tá? Existem implantes que duram 6 meses, implantes que duram 1 ano, e são implantes que têm uma liberação diária de hormônio. Então, todos os dias tem hormônio sendo liberado. Por ser um implante que coloca na pele, com um simples procedimento que dura em torno de 10 minutos, este hormônio não passa no fígado, né? Poupando este órgão, ao contrário de uma cápsula, por exemplo. Tem dos mais variados hormônios: hormônio para menopausa, hormônio para tratar TPM, hormônio para tratar problema sexual na mulher, hormônio como método contraceptivo, igual
igual ao anticoncepcional. E o que vai determinar isso, primeira questão, é a necessidade do uso. Tem menopausa, homem tem a andropausa, ou a chamada doença androgênica do envelhecimento masculino, tem TPM, tem endometriose? Ah, tem. Ah, eu quero olhar o implante hormonal. Pode olhar? Aí a gente olha questões de câncer, ultrassom de mama, etc. No homem, ver se tem câncer de próstata. Ok, tudo ok? E aí, dá para colocar um implante. É mais cômodo, porque a pessoa não precisa ficar tomando coisa todo dia, nem passando. Os estudos têm demonstrado uma maior eficácia dos resultados. E o que as pessoas ganham de bônus por se tratar de uma reposição hormonal? Melhora da libido, da disposição, do metabolismo, da celulite, do ganho de massa, da perda de gordura. Então isso é um bônus, né? Mas a gente não utiliza o implante para emagrecer. Para emagrecer existem outras medicações, mas acaba que potencializa os resultados pelo seu mecanismo de ação. A gente sabe que a testosterona, por exemplo, acelera o metabolismo, ajuda no ganho de massa, perda de gordura. Então as pessoas têm buscado muito com esse objetivo. A duração do efeito positivo e onde é colocado esse chip? Então, existem implantes que a gente coloca na face interna do braço, aqui no bíceps, e existem implantes que a gente coloca na face externa do glúteo, no bumbum, na parte de fora. Não sente, não dá pra ver, né? Então, se alguém tá olhando, ela não vai perceber. Esse subcutâneo, que fica mais abaixo da pele, dá pra sentir, perceber, dá pra ver? Perceber. Ver não, enxergar. Só as pessoas for muito magrinhas e pegar, né? Mas não é algo que gera... É um equipamento? É um chip, né? Não chega a ser chip, porque chip é uma questão tecnológica igual do celular, né? Onde dá para rastrear, onde dá para fazer inúmeras utilidades. Ele é uma coisa que a gente implanta, por isso que chama implante, que vai liberando hormônio gradativamente. Interferências na voz. O chip pode trazer alguma mudança no tom da voz? Todo excesso faz mal. Se a pessoa não tem necessidade de usar... Tem uma amiga querendo colocar, mas ela está com medo. Então, todo excesso faz mal. Igual deficiência. Os extremos fazem mal. Eu costumo falar, muita água no corpo é retenção, inchaço. Pouca água é desidratação. Intestino solto é diarreia. Intestino preso é constipação. Pessoa que tem muito sono durante o dia, ela tem sonolência. Se ela não tem sono, ela tem insônia. E hormônio alto e baixo vai gerar problema. E um dos problemas pode ser a voz. Então a primeira questão é, se ela fizer uso do implante e não estiver precisando, pode ser que tenha um problema. Ou se ela fizer uma dose muito elevada, pode ser que tenha problema. Deixa eu mandar um alô lá na Bahia. Pessoal da Bahia nos assistindo. Marcos Paulo, esse cara é craque, já foi jogador profissional, né? Um abraço, meu amigo. Daqui a pouquinho a Laura Lima. Oi, Laurinha. Quase pronto, viu? A Zilar faz a seguinte pergunta. Uma mulher já na menopausa, que faz reposição hormonal em comprimidos, esse implante seria o mesmo hormônio constante no implante? Não. O hormônio por via oral, a pessoa geralmente tem que tomar todos os dias. É o primeiro inconveniente. E aí, se esquecer, já prejudica o tratamento. O segundo, a meia-vida, o tempo de ação desse hormônio é curto. Então, se ela toma de manhã, lá para o período da tarde ou da noite, já está diminuindo a ação. Terceiro, passa no fígado. Alguns hormônios têm contraindicação no fígado. Eu mesmo já atendi uma moça de Pará de Minas com um câncer no fígado e quando foi feita a biópsia pela ginecologista, constatou que foi um câncer causado por anticoncepcional, por hormônio ingerido por via oral. Quarto, pode trazer várias outras repercussões. Então tem que avaliar, né? Pode ajudar algumas pessoas, pode prejudicar outras. E é o que eu digo, o que é veneno para alguns pode ser remédio para outros, né? Isso é igual um paladar, igual a atividade física. Para uns dá certo, para outros não dá. E a gente tem que avaliar. Então tem o implante é mais opção. Também. Tem contraindicação também. Doutor, muito obrigado. Vamos deixar aí o seu endereço aí no Instagram, pessoal acompanhar. Muita gente aqui te achando bonitão. Opa, obrigado. Você é um grande profissional, gente. Faz sucesso. O Instagram é @... É atleticano, tá, pessoal? Dr.
Lucas Penchel, Penchel com CHEL. E aí o site é o www.drlucaspechel.com.br também. Se digitar no YouTube, Facebook vai aparecer também. É um nome consagrado, é um médico famoso. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo carinho, pela consideração, por colaborar com o nosso projeto aqui, rádio, TV. Tamo junto, Com certeza, tamo junto. Sucesso ainda maior possível. Valeu, até a próxima. Valeu.